Dudu, eu lembro, eu admiro muito o seu trabalho, cara, porque Dudu, esse grupo, não é um grupo qualquer. Porque a gente fala o tempo todo, ontem a gente falou no VTO, você não sabe o que é VTO, mas você sabe sim, porque você leu o livro Tração, que é o Vision Traction Organizer. Então a gente viu o nosso VTO ontem, e uma das partes do VTO é o propósito. Isso está claro para todo mundo que o propósito é importante? Que a gente tem que ter um propósito na vida que vai além do dinheiro? Eu acho que está claro para todo mundo, sim ou não? Sim. O propósito do Spoleto, eu lembro no começo que o propósito do Spoleto era, cara, tinha lá as praças da alimentação, mas era tudo com copinho, com plastiquinho, com não sei o quê. E não tinha essa parada, né, do chefe de cozinha, tá vestido como chefe de cozinha, tá servindo, tá ajudando o coisa. E muito menos em fast food. Tinha fast food para tudo quanto é coisa, com plastiquinho, com saquinho, com pratinho, mas não existia esse conceito. Eu queria que você falasse muito rapidamente sobre esse assunto do propósito desde o começo, começar com isso na cabeça. Eu falei para vocês do Stephen Covey, né? Começa com o objetivo em mente, começa sempre pensando no objetivo. Eu sei que depois de muitos anos com o Gourmet, esse propósito está muito claro e vocês aprenderam muito, mas você já começou com esse propósito no Spoleto. Eu queria que você falasse desse propósito inicial lá atrás, e depois eu queria entrar direto no propósito do Gourmet. O pessoal perguntou ontem, né? Por que gourmet? É tipo sacanagem com o japonês mesmo? É um japonês tentando falar gourmet. Gourmet. Bom, mas eu posso provocar você também, não posso? Posso, né? Tá bom. Eu não sabia o que era propósito. Eu não sabia o que era propósito, eu não sabia o que era valores, eu não sabia o que era nada disso. A gente não sabia, eu e o Mário, a gente não sabia. A gente quebrou porque a gente queria ganhar dinheiro, né? E a gente ganhou muito dinheiro, a gente gastou todo o dinheiro, e não sabia o que era cultura, não sabia nada. Sabia que era meritocracia? Sabia, a galera ganhava participação, os lucros ganhava, mas a gente queria ganhar dinheiro, tá? E a gente quebrou por isso, e porque a gente era muito novo e tinha vaidade também. Então, essas foram as duas principais razões. Aí você, jovem, que se acha e... Homem é um imbecil completo, né? A mulher é mais avançada, mas o homem, quando é jovem e faz sucesso, ele se acha. E era como a gente se achava, e aí você faz muita besteira e acaba quebrando, o que foi o nosso caso. Então, quando a gente começou o Spoleto, na verdade, a gente não tinha um propósito. A gente tinha, a vontade de sobreviver, né? E a ideia do Spoleto surgiu de um cara que trabalhou comigo no Hotel Intercontinental. Eu estou indo para trás para ficar mais claro. Sim, porque antes de tudo você foi gerente de A&B do Intercontinental, não foi? Exatamente. Quando você voltou da Suíça? Eu era assistente de alimentos e bebidas, não chegava a ser gerente, eu era o número 2 lá. Tá. Aí, o Lorenzo, que era italiano, ele que me ensinou a, em vez de mandar, pedir. Lembra que eu falei que era filhinho de papai e tal, pai rico? Então eu mandava pra caramba e não conseguia nada. Quando ele me ensinou a pedir, a escutar, ele foi a primeira pessoa a me ensinar um pouco sobre liderança. Só que eu era o chefe dele, né? Não era o líder naquela época, era o chefe, porque eu não sabia ser líder, eu era chefe mesmo. Aí, quando eu fui encontrar com ele, anos depois, lá nos Estados Unidos, ele tinha criado, ele estava com 5 restaurantes nessa época, e ganhando dinheiro e tal, mas... que bom que você está feliz, mas você quer ganhar dinheiro mesmo, Eduardo? Eu falei, claro que quero. Então, faz isso aqui nos teus restaurantes. O que ele tinha feito? Ele tinha pego o café da manhã 5 estrelas, que faz ovo mexido na frente das pessoas, ele tinha feito um bar de massas ali, né? Ele faz isso nos teus restaurantes. Aí foi que nem desenho animado, aquela plim, não, vou fazer disso um restaurante, tá? Então, a gente começou querendo fazer na praça de alimentação um restaurante, mas, de novo, não tinha propósito, não tinha nada. Era a gente... queria fazer uma experiência de restaurante dentro da praça de alimentação. Então, para isso, tinha que ter pratos de porcelana, para isso, tinha que ter talher de inox e uma comida bacana, né? Então, o nosso ravioli vendia na Copacabana Palace, que é na parte de eventos lá, que era o mesmo fornecedor, e tinha aquela história dele escolher os ingredientes ali. Então, o cliente falava com o chefe e tal. Só que aquilo a gente não sabia, né? E aí hoje tem essa história assim que é cool, é disruptivo, né? Naquela época, a gente era focado no cliente, só que a gente sabia que, como a gente queria focar no cliente, a gente tinha que focar
dos nossos funcionários. Então, o Spoleto já começou, de fato, com a gente focado nos funcionários. Tá? E a gente, vamos dizer assim, a comparação com o mercado, realmente, como eu falei, prato de plástico, talher de plástico, uma comida quase de plástico. A gente entra com prato de porcelana, um talher de inox, uma comida bacana, ainda a customização, o que acontece? A gente cresce muito rápido. Né? E aí, como a gente cresce muito rápido, as pessoas começam pô, aquele cara está com fila, o que ele está fazendo, vou começar a fazer igual. Aí faz um fast forward para 12 anos depois, a gente de novo, se achando de novo, a gente começou, o nosso escritório fica mais importante que o negócio. Ou seja, o overhead, o escritório, mais importante que o gerente, que o franqueado, que os funcionários, que os clientes. E ali a gente começa a se perder, de novo. E aí o Tom, que é hoje o CEO da companhia, na época acho que ele era gerente ou diretor do Spoleto, ele fala, cara, a gente tem que buscar o nosso propósito. A gente já tinha valores claros para a empresa. No início, nossos valores eram uma coisa bem da empresa mesmo, então era inovação, o cliente tem sempre razão, o lucro é a alma do negócio, sei lá, tinha coisas... Essa era do rolinho amaro da TAM, né? Que era o primeiro valor dele, o lucro é a alma do lucro. Tinha um lucro entre os 5 valores, era lucro, cliente, inovação, atendimento, coisas assim. Ou seja, eram todos valores da empresa, não valores de pessoas, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente entendeu isso e aí construiu nossos valores, né? Que eram, nessa época, eram família, felicidade, hombridade e confiança, né? Ou seja, são valores que a nossa liderança queria que a gente tivesse para os nossos filhos, quer dizer, valores pessoais, onde a gente queira que as pessoas se identifiquem com aqueles valores para trabalhar lá. Bom, já tinha esses valores, mas não tinha propósito, e em um dado momento a gente estava se perdendo, realmente se perdendo, crescendo, perdendo dinheiro, estava começando a ficar meio ruim. E aí a gente foi, qual será o nosso propósito? E a gente acredita que propósito seja uma coisa que não seja um posicionamento de marca, que não seja uma coisa... Tem que ser, qual é o legado que você deixa para a sociedade? Tem que ser uma coisa muito maior que o teu negócio em si, né? Aí a gente foi olhar para trás, o que tinha? Pô, a praça de alimentação, todo mundo agora tinha prato de porcelana, todo mundo tinha talher de inox, e a comida tinha melhorado muito. Tipo assim, a gente já não era o melhor da praça de alimentação, tinha uma galera melhor do que a gente, tudo. E aí a gente olhou aquilo e falou assim, cara, a gente, sem saber, mudou a vida de milhões e milhões de brasileiros que se alimentam em praça de alimentação diariamente. Mas sem saber, tipo, não sabia o que era o propósito, não sabia mesmo. E aí a gente falou, pô, e se a gente fizer isso sabendo? Porque a gente já estava fazendo esse propósito sem saber. Fizer intencional. Sem ser intencional, porque não tinha essa... Não, fazia porque, de novo, não queria quebrar, cuidava do funcionário, cuidava do cliente, para não quebrar, né? E aí a gente falou, não, então foi o seguinte, vamos fazer isso sabendo, né? Só que propósito, a gente acredita, de novo, é a nossa maneira de pensar. A gente acredita que entre pelo coração e não pelo bolso ou pela cabeça. Então, é uma sementinha que você bota lá e você vai cada vez mais acreditando, aí você vai dando certo, aí você começa a botar isso como meio que um filtro. De repente, isso vira o seu filtro para todas as tomadas de decisões estratégicas. Então, quando a gente foi primeiro, olha, deve estar um frio imenso aí, hein? Porque aqui está um frio incrível. Então, só um segundo. Vamos aqui, ó. Para isso tem pouquinho. Isso que é um cara prevenido. Para eles eu já... Assim não tem parada, né, meu? Para eles eu já avisei, traz um casaquinho, cara. Traz um casaquinho, mas para mim ele não avisou, não. Aí a gente fez essa história e aí a gente foi para os Estados Unidos, né? E a gente foi para os Estados Unidos de uma maneira muito clara. O novo já tira foco. Agora, ir para os Estados Unidos tira mais foco ainda, né? Você foi para os Estados Unidos? Com o Spoleto. Ah, tá. Levar para o Spoleto. Tá. Levar o Spoleto para os Estados Unidos. A gente falou, cara, é a chance que a gente tem de testar o propósito de fato. Ninguém conhece a marca. Pô, o mercado mais competitivo e difícil do mundo. Então, foi assim, vamos começar do zero lá? E a gente tinha um arquiteto incrível, um chefe de cozinha de 3 estrelas Michelin, 2 estrelas Michelin, que já tinha trabalhado, e uma empresa de branding incrível. E junto com o nosso sócio local, que era o John, que era o cara que nos ajudou a virar Domino's no Brasil,
que era um americano, eu, Mário e eles, e parte do time, mas não muito, porque a gente não queria tirar foco do Brasil, a gente começou a exercitar o propósito ali. E, de fato, a gente começou todas as decisões para a construção do espoleto lá, era isso. Tem uma sentença que tangibiliza esse propósito? Tem. Nosso propósito é democratizar a boa culinária, né? Então, é isso que a gente quer fazer. Nos Estados Unidos também era esse mesmo propósito. Na Culinary Freedom, a gente traduziu. Mas é isso, é democratizando a culinária. Tá? Mas, em outras palavras, é a gente dar cada vez uma melhor matéria-prima, cada vez remunerar cada vez melhor as pessoas, ganhar um dinheirinho, se possível, e ainda ter um preço cada vez melhor. E aí isso te faz um filtro para você estar o tempo todo melhorando. Você não tem mais aquela do padrão. É você estar o tempo todo... mas esse prato vem de aberto, mas como é que eu posso melhorar ele ainda? É você... E eu não estou inventando a roda. Os japoneses faziam isso há 50, 40 anos atrás. O objetivo de você ter um preço cada vez melhor faz você, né, seguir esse propósito de ter o preço cada vez melhor, faz você ser muito bom. E com a matéria-prima cada vez melhor. Então, que não faz sentido, né? Você tem um preço mais barato, a matéria-prima mais cara. Então, como é que você faz isso acontecer? E isso gera uma necessidade de inovação. Tá? Então, isso é muito interessante. Cara, isso é muito legal, Dudu, que você está falando, porque às vezes a gente não se dá conta, né, de que o nosso objetivo é reduzir preço. Né? Você fala assim, o objetivo de todo mundo é reduzir preço, entregar mais por menos preço. Isso significa valor. E quanto mais valor você gera, menos marketing você precisa fazer. Porque é o boca a boca. Um restaurante muito bom não tem marketing. O marketing é o boca a boca. Mas hoje tem Instagram, tem tudo. Claro que tem isso. Claro que tem tudo. Mas quando o negócio é bom mesmo, e continua sempre bom, o boca a boca é e vai ser eternamente o melhor marketing.